Você está me deixando louco, sabia? Se o senhor quer do seu jeito, me ensina. Gritar não faz o chão brilhar, não. 10 anos fechado no próprio silêncio, e nenhuma mulher conseguiu fazer aquele homem virar a cabeça sequer 2 centímetros. Até aparecer uma que não sabia, ou simplesmente não ligava, para o peso do sobrenome dele. Algumas mulheres tentam conquistar um coração blindado com elegância, perfume caro e conversa afiada. Mariana tentou com sinceridade bruta e um pano de chão úmido. Surpreendentemente, funcionou melhor. O táxi parou diante de um portão de ferro negro com brasão dourado. O motorista olhou pelo retrovisor, avaliou a mala pequena e o vestido simples da passageira e disse com um meneio de cabeça: "É logo ali a entrada principal. Deus lhe dê sorte." Mariana Luz desceu, ajeitou a saia com calma e encarou a mansão como quem olha para uma prova difícil e decide que vai tirar 10 mesmo, sem ter estudado muito. 24 anos, olhos vivos, passos incertos, e um passado que ela deixara para trás no interior que não prometia mais nada além de dívida e saudade. A mansão Andrade era imponente, branca, com varandas largas e janelas altas que pareciam guardar histórias de outro século. Um lugar bonito, sério demais, silencioso demais, exatamente como o dono. Dona Efigênia, a governanta, recebeu Mariana na cozinha com o mesmo entusiasmo de uma auditoria fiscal. Chegou cedo. Passou os olhos por ela de cima a baixo, como quem avalia o estoque. Tomara que dure mais que as outras. Não desisto fácil, senhora. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. O senhor Valentim é exigente, fechado no mundo dele, mas paga em dia. Faça o serviço bem feito que ninguém mexe com você. Mariana achou que havia entendido. Ainda não entendia nada. Mal Efigênia terminou a frase, o ambiente mudou de temperatura. Os empregados se endireitaram numa coreografia silenciosa que ninguém havia ensaiado, mas todo mundo sabia executar. Passos firmes no corredor de mármore. Uma presença que chegava antes do corpo. Valentim Andrade apareceu com camisa de linho, mangas dobradas até o antebraço e a expressão de quem carrega o mundo nos ombros e acha que todo mundo deveria carregá-lo junto. Alto, ombros largos, rosto de pedra lapidada. Bonito, mas fechado como cofre de banco suíço. Olhos fundos, escuros, que não pediam desculpa por nada. A nova empregada? Perguntou com voz grave, olhando Mariana com a desconfiança reservada a contratos mal redigidos. Sim, senhor. Mariana Luz. Aqui se trabalha cedo, se cumpre ordem e se guarda silêncio, entendido? Entendido. Mas ela não baixou os olhos. Ficou ali, olho no olho, como se ele fosse uma pessoa completamente comum, o que para Valentim Andrade era quase um insulto pessoal. Ele franziu a testa, avaliou 2 segundos a mais do que pretendia e foi embora sem comentário adicional. Efigênia soltou o ar que prendera. Moça, você não vai durar 2 dias aqui se continuar assim. Mariana dobrou as mãos na frente do corpo. Aposta quanto? Efigênia não apostou, mas ficou curiosa. Os primeiros dias foram um teste de resistência emocional. Valentim não elogiava nada. Não agradecia nada e tinha o hábito profundamente irritante de aparecer exatamente no momento errado, para identificar o que não estava perfeito. Era como ter um fiscal particular com fortuna excessiva e paciência de menos. Maria, a cozinheira, era o único ser humano na mansão capaz de rir com a boca toda aberta. Gordinha, cabelo preso com 2 palitos e avental de bolinhas coloridas, ela adotou Mariana no 2º dia com a eficiência de quem já sabia que aquela menina ia precisar de aliada. Não liga pro chefe, não. Ele late, mas não morde. Bem, às vezes morde, mas você parece do tipo que morde de volta. Mariana riu pela primeira vez em semanas.
Maria sorriu satisfeita, como quem acabou de diagnosticar corretamente um paciente complicado. Numa manhã de sol forte, Mariana encerrava o assoalho do salão principal, quando a voz de Valentim ecoou pelas paredes com a gentileza de um trovão. Tá mal feito isso aqui. Parece serviço de quem estava pensando em outra coisa. Todos congelaram. Alguém até parou de respirar por precaução. Mariana ficou de joelhos, com o pano na mão. Contou mentalmente até 3, porque em voz alta ia soar pior. Depois ergueu a cabeça devagar. Se o senhor quer do seu jeito, me ensina. Gritar não faz o chão brilhar, não. O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede coisas graves. Um dos funcionários mais jovens largou o pano como se ele fosse pegar fogo espontaneamente. Valentim a fitou por um tempo que pareceu muito mais longo do que era. Depois disse, com a voz baixa e controlada, que era pior do que grito. Pode ir embora. Aqui não tem espaço para gente respondona. Pegue suas coisas. Mas antes de você ver o que ela faz depois disso, já deixa o like e se inscreve no Tramas de Amor, porque essa história tá só começando. E me responde uma coisa. Você acha que uma mulher como ela vai embora de cabeça baixa ou volta olhando nos olhos? Mariana dobrou o pano com cuidado, colocou no balde, ergueu o queixo com o orgulho intacto como troféu portátil e saiu sem correr, sem chorar e sem olhar para trás. Como se a decisão de ir embora fosse dela desde o começo. No dia seguinte, quando o sol ainda engatinhava pelo horizonte e ninguém esperava nada fora do comum, Mariana voltou. Atravessou o portão, cumprimentou o segurança com um bom dia educado e foi direto para a ala de serviço como se nada tivesse acontecido. Valentim estava na garagem com Eduardo, o assistente pessoal, rapaz magro, de óculos redondos, que tinha o dom especial de estar sempre no lugar errado na hora exatamente certa. Os dois examinavam o carro favorito do chefe, uma das poucas coisas no mundo capaz de aproximar Valentim Andrade de uma expressão relaxada. Mas que garota mais difícil, murmurou Valentim, mais para si do que para alguém. Teve a audácia de voltar. Eduardo ajustou os óculos com cuidado científico. Difícil e bonita, chefe. Valentim virou o olhar para ele com uma lentidão que era, por si só, uma ameaça. Perdão, chefe. Volte ao trabalho. Eduardo voltou ao trabalho, com a velocidade de quem tem conta a pagar, e não quer arriscar a fonte de renda por comentário impulsivo. Valentim ficou olhando o carro, ou fingindo olhar o carro. Era difícil dizer, porque nenhum dos dois quis aprofundar o assunto. Valentim não a demitiu de novo. Não disse nada. Agiu como se ela não existisse, o que era, curiosamente, a coisa mais difícil de executar, porque Mariana estava em todo lugar. No café que ele bebia de manhã, que chegava na temperatura certa sem que ele precisasse pedir. No salão, que ficava impecável sem reclamação. No corredor, que ela atravessava cantando baixinho, achando que ninguém ouvia. Ele ouvia e ficava irritado com ela, com o fato de que a irritação não era bem irritação. Era outra coisa que ele preferia não nomear, porque nomear era o primeiro passo para admitir. 3 semanas depois da chegada de Mariana, a tarde estava pesada de calor, e o depósito nos fundos da mansão era o único lugar fresco. Ela foi buscar material de limpeza, entrou, acendeu a luz fraca e começou a procurar entre as prateleiras. Não ouviu os passos. Pedro, um dos funcionários mais antigos, apareceu na porta com um sorriso que não combinava com o horário do expediente. Quarentão, bigode mal aparado, ego inversamente proporcional ao bom senso. Moça bonita num lugar desses tá pedindo para ser notada, disse, encostando no batente como se fosse o dono do espaço. Estou aqui para trabalhar, Pedro. Com licença. Que pressa, menina! Ele avançou, agarrou-a pelo braço com força, puxou-a contra si com a arrogância de quem nunca recebeu um não de verdade. Solta! Mariana lutou, empurrou, se debateu com toda a força que tinha.
Passos. Rápidos. Pesados. Chegando pelo corredor externo, Valentim entrou no depósito como se a porta fosse um obstáculo menor. Avaliou a cena em fração de segundo, o braço de Pedro no braço de Mariana, o vestido amassado, o rosto dela com medo e raiva ao mesmo tempo. Larga ela, agora. A voz saiu grave, baixa e absolutamente sem margem de negociação. Pedro soltou. Valentim avançou 2 passos e acertou um soco certeiro no maxilar dele. Pedro caiu entre as prateleiras desorientado. Não foi soco de cinema. Foi soco de homem que sabe exatamente onde bater para encerrar o assunto de vez. Nunca mais encoste um dedo nessa mulher. Valentim respirava pesado, o punho ainda fechado. Agora some daqui, antes que eu perca a paciência completamente. Mariana levou as mãos à boca. O ombro do vestido estava rasgado. Seu Valentim? Ele a olhou de cima a baixo, verificando, não contemplando. Depois pegou-a pelo braço com cuidado e a conduziu para fora com firmeza que não era brutalidade. Era proteção mal treinada para parecer frieza. Venha. Não era convite. Era cuidado disfarçado de ordem. E Mariana, mesmo abalada, percebeu a diferença. Na cozinha, Maria apareceu enxugando as mãos e parou ao ver os dois. Valentim disse apenas, cuida dela. Um idiota tentou se aproveitar lá no depósito. Meu Deus! Maria acolheu Mariana com a velocidade de mãe experiente. Vem cá, minha filha. Toma uma água, senta aqui. Ele te machucou? Só o braço, se o seu Valentim não chegasse a tempo. Isso não se repete. Cortou Valentim de costas, já saindo. Maria olhou para a porta por onde ele desapareceu e depois olhou para Mariana com uma expressão de quem acabou de confirmar uma teoria importante. Sabe que, em 10 anos de casa, nunca vi ele socando funcionário por ninguém? Mariana ficou olhando para a porta. É sempre assim tão expressivo? E só quando importa, menina. Só quando importa. Pedro foi demitido antes do fim do dia. Valentim não fez discurso, não convocou reunião, não explicou nada a ninguém. Mandou Eduardo resolver. Eduardo resolveu como sempre, com a eficiência silenciosa de quem prefere manter o emprego. O que ninguém esperava era a visita que chegou 2 dias depois. Natália Fontes desceu de um carro preto importado com a precisão de quem sabe que está sendo observada e considera isso um direito adquirido. 40 anos, linda da forma calculada de quem nunca parou de trabalhar nisso. Vestido, risca de giz, cabelo perfeito, perfume que custava mais do que o salário mensal de metade dos empregados da mansão. Ela e Valentim se conheciam havia anos, do tempo dos negócios, dos jantares da alta sociedade, do período em que ele ainda frequentava esse tipo de ambiente. Há algum tempo, Natália havia decidido que Valentim Andrade era exatamente o que faltava em sua vida. E Natália Fontes não era do tipo que decide e desiste por falta de tenacidade. Efigênia a recebeu com frieza profissional. O senhor Valentim está no escritório. Aguarde na sala. Pode avisá-lo que é Natália. Ele sabe quem sou. Efigênia avisou. Valentim desceu com a expressão de quem preferia ter ficado no escritório. Natália. Valentim. Ela se levantou, deu-lhe 2 beijos no ar e sorriu com dentes perfeitos demais para serem naturais. Você sumiu do mundo. Vim checar se ainda estava vivo. Estou. Pode voltar tranquila. Ela riu como se fosse piada, o que não era. Que jeito de tratar uma amiga. Trouxe convite para o jantar de gala da Fundação Rocha. Você é o rosto mais importante desse meio, Valentim. Precisa aparecer. Mande o convite com Eduardo. Ele agenda. Natália passeou o olhar pela sala. Os livros, o silêncio organizado, a ordem fria do lugar, e suspirou com teatralidade estudada. Como você aguenta viver assim tão isolado? Com muita paz. Nesse momento, Mariana entrou com uma bandeja de café,
sem saber da visita. Parou ao ver a mulher. Natália a avaliou com um olhar rápido, daqueles que parecem cordiais, mas classificam tudo em menos de 2 segundos, como um scanner bem vestido. Sua nova empregada? Perguntou a Valentim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, respondeu ele. Mariana colocou a bandeja com cuidado. Bom dia. Desculpe a interrupção. Não precisa de desculpa, disse Natália, com o tom de quem concede permissão. É sua função, não é? Valentim olhou para Natália. Depois olhou para Mariana. Algo mínimo passou pelo rosto dele. Sem nome, mas existia. Obrigado, Mariana. Era a primeira vez que ele usava o nome dela em vez de a moça, ou simplesmente nada. Mariana ergueu os olhos para ele por um segundo antes de sair. Natália seguiu a cena com a atenção de quem anota tudo mentalmente. E arquivou para uso posterior. Natália ficou para o almoço. Não foi convidada. Simplesmente informou que ficaria. E Valentim não contrariou por educação ou por preguiça. Ficava difícil saber qual dos dois pesava mais naquele homem. Maria teve que reorganizar o cardápio inteiro porque a visita não consumia carboidrato, lactose nem, aparentemente, nada que tivesse tido sentimentos em algum momento da existência. A cozinheira comunicou isso à equipe de cozinha com uma expressão de quem estava próxima do limite humano tolerável. Arroz, feijão, frango grelhado e salada. Resumiu para Mariana, com a voz de quem declama um luto. E ela ainda vai torcer o nariz. Meu frango não merecia isso. Mariana tapou a boca para não rir. Shh, Maria, ela pode ouvir. Que ouça. Meu frango é terapêutico e tenho provas. Durante o almoço, Natália dominou a conversa com a eficiência de quem nunca aprendeu a ouvir de verdade. Falou de negócios, de viagens internacionais, de pessoas influentes que ela e Valentim conheciam em comum. E olhava para ele o tempo todo como quem administra um ativo valioso que ainda não assinou os papéis. Valentim respondia com monossílabos. Era o jeito dele de participar de conversas que preferia não ter. Do corredor, Mariana passava com a vassoura e ouvia fragmentos. Não era bisbilhotice. O corredor fazia parte das tarefas dela. O fato de ela reduzir um pouco o passo quando chegava perto da sala de jantar era detalhe que só ela mesma sabia. Você devia retomar sua vida social, disse Natália. 10 anos é tempo demais para um homem como você ficar parado. Não estou parado. Administro uma empresa. Você sabe o que eu quis dizer. Uma pausa. Valentim recolocou os talheres na mesa com calma. Aprecio a preocupação. Mas minha vida está como eu escolhi. Ela sorriu com a paciência de quem não aceita, não como resposta definitiva. Por enquanto. Natália foi embora no meio da tarde, deixando no ar o perfume caro e a sensação de uma promessa velada que ninguém havia pedido. Valentim ficou na varanda por alguns minutos depois que o carro sumiu pela Alameda, como quem processa uma reunião que não correu bem. Mariana apareceu para recolher os vasos. Trabalhou em silêncio, sem olhar para ele. Valentim ficou de costas por um bom tempo. Depois, sem se virar, você trabalha muito. Mariana parou. Não era elogio, não era crítica, era uma observação. O que vindo dele já era quase um avanço civilizatório. Estou aqui para isso, senhor. Sim, uma pausa calculada. Mas não precisa passar 3 vezes pelo mesmo corredor. O calor que subiu pelo rosto de Mariana não tinha absolutamente nada a ver com o sol da tarde. Ela não respondeu. Recolheu os vasos e saiu com passos um pouco mais rápidos do que a situação exigia. Valentim olhou para onde ela foi. Ficou assim por alguns segundos a mais do que deveria. Depois entrou, fechou a porta e foi direto para o escritório, onde havia trabalho real e seguro esperando. Coisa muito mais simples de lidar do que o que havia acontecido na varanda. No dia seguinte, Natália voltou. Não com convite desta vez, com a desculpa de ter esquecido uma pashmina na sala.
A pashmina estava perfeitamente visível em cima do sofá, onde qualquer pessoa honesta poderia ter pedido que mandassem pelo motorista. Mariana a recebeu na entrada com educação. Bom dia. O Sr. Valentim está no escritório. Deseja que eu avise? Não precisa. Já conheço o caminho. E seguiu direto pelo corredor, como se a mansão fosse dela. Mariana observou a mulher desaparecer pela ala interna e ficou parada por um segundo, com a expressão de quem está calculando algo que ainda não tem nome. Maria apareceu atrás dela, como se tivesse esperado a cena. Não precisa nem perguntar. Ela faz isso toda semana, desde que ficou sabendo que ele está mais em casa do que no escritório central. Ela gosta dele. Ela quer ele, que é bem diferente de gostar. Maria secou as mãos no avental. Vem me ajudar a descascar batata e eu te conto como essa mulher opera. Mariana foi descascar batata e ouviu. E o Sr. Valentim? Perguntou Mariana, descascando com mais vigor do que o necessário. Ele a tolera, que também é bem diferente de querer. Maria jogou as batatas na panela, mas ele é educado demais para mandar ela embora e sozinho demais para perceber que merece coisa melhor. Mariana não disse nada. Só descascou mais uma batata. Na semana seguinte, Natália apareceu 3 vezes. Na primeira, com documentos de uma parceria de negócios que poderiam muito bem ter sido enviados por e-mail. Na segunda, com uma garrafa de vinho importado como presente sem motivo especial. Na terceira, sem desculpa nenhuma, apenas com a confiança de quem já age como dona do espaço. Na terceira visita, enquanto Natália conversava com Valentim na varanda, Mariana passou pelo jardim lateral com uma regadora. Natália a observou pelo canto do olho e disse a Valentim, com o volume calculado para ser ouvida: Que curioso como você mantém empregadas tão jovens. Não é distração? Valentim olhou para ela com a expressão de quem ouviu algo que não merece resposta direta. Meus funcionários são contratados pela competência, não pela idade. Claro, Natália sorriu. Só comentei. Mariana continuou regando, com a mesma flor, por tempo excessivo, porque estava processando o comentário com a mesma velocidade que a planta absorvia a água, devagar e completamente. Naquela noite, uma tempestade desceu sobre a cidade sem avisar. Começou com um vento estranho que dobrou as palmeiras do jardim. Depois, o céu ficou verde. Aquela cor específica que a natureza usa quando está avisando que vai fazer algo sério. E então, a chuva veio com tudo, de uma vez, sem construção dramática. A correria na mansão foi grande. Janelas, persianas, vasos do jardim. Valentim desceu do escritório e foi direto ao centro da confusão. Liguem para seus maridos e avisem. Ninguém sai com essa chuva. Escolham um quarto e não me incomodem. Maria levantou a mão. Posso ficar naquele quarto grandão com banheiro, geladeira e TV enorme? Pode. O que mais tem aqui é quarto vazio. Obrigada, seu Valentim. Enquanto ele se afastava, Mariana perguntou: E eu, onde fico? Mas ele já tinha sumido pelo corredor. Maria olhou para a porta com carinho maternal, misturado à irritação conhecida. Relaxa, menina. Divide o quarto comigo. Vai ver o luxo de dormir num colchão de rico. E você ronca? Só um pouquinho. Quanto é um pouquinho? Maria considerou a pergunta com honestidade. Depende do que você chama de barulho. Mariana tomou banho, vestiu um vestido leve de algodão e se juntou a Maria na cama enorme, que cabia as duas com espaço sobrando para mais 2 pessoas e uma discussão filosófica. Viram novela, depois um filme, até que Maria caiu no sono com a velocidade de quem não tem pendências emocionais a resolver e começou a roncar. Não era um pouquinho. Como vou dormir assim? Murmurou Mariana para o teto. Pegou os fones de ouvido. Estava prestes a colocá-los quando ouviu um barulho vindo da cozinha.
Algo pesado que caiu, estrondo suficiente para não ser imaginação. Tentou acordar Maria. Maria roncou mais alto, como resposta. Mariana saiu com o coração acelerado. Atravessou o corredor escuro iluminado apenas pelos relâmpagos lá fora. A tempestade batia nas janelas com força de recado. Ela caminhou devagar pela ala principal. Chegou à sala grande. Uma silhueta. Sentada na poltrona de couro, com um livro aberto no colo e um copo de uísque na mesa ao lado. Valentim. Mariana se aproximou. Quis chamá-lo em voz baixa, mas antes que pudesse falar, tocou o ombro dele sem pensar. Ele se virou com a velocidade de reflexo. Levantou de um salto, pegou o pulso dela e a pressionou contra a parede, com um movimento que terminou em silêncio absoluto. Respirações fundo, olhos nos olhos, rostos a centímetros. Calma. A voz de Mariana saiu num fio. Sou eu, Mariana. Me desculpe ter assustado o senhor. Ele a soltou devagar. Os dedos dele deslizaram pelo pulso dela antes de se afastar, sem intenção, mas com peso. Ficaram parados. A tempestade continuava lá fora. Aqui dentro, o silêncio era outro tipo de barulho. Mariana foi até a janela, mais para ter algo para olhar do que por interesse real na chuva. Valentim ficou onde estava por um momento. Depois foi até ela. Os dois ficaram lado a lado, observando a tempestade bater nas vidraças. "O que te trouxe até aqui dessa forma?" perguntou ele, mais baixo que o normal. Ouvi um barulho na cozinha. Devia ser alguma coisa que caiu com o vento. "E Maria?" "Maria está em coma profundo de luxo. Não acorda nem com trovão." Valentim deixou escapar algo que era quase um sorriso. Tão raro que Mariana olhou para ele para confirmar que não tinha imaginado. Não havia imaginado. "Me conta uma coisa", disse ele, ainda olhando para a chuva. "O que te trouxe até aqui, não a esta sala, a esta cidade?" Mariana respirou fundo. Havia algo no escuro, na chuva, na hora estranha, que facilitava a verdade. "Fugi de um agiota. Peguei dinheiro emprestado para pagar o tratamento da minha mãe." Uma pausa. "Ela morreu mesmo assim. Fiquei sozinha, endividada, com um homem batendo na porta. Peguei minha mala e vim embora." Valentim ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não o de desconforto, mas o de quem está ouvindo de verdade. Às vezes, sair de onde a gente sofreu é o ato mais corajoso possível. "O senhor também saiu de algum lugar?" perguntou ela, olhando para ele de lado. "Não, fiquei." A voz ficou mais grave. "Perdi minha esposa e meus filhos. Acidente de carro. Eu dirigia. Só eu sobrevivi." Mariana olhou para ele, não com pena, com reconhecimento. A dor de quem carrega a culpa junto com o luto é diferente de qualquer outra. "Não foi sua culpa", disse ela. "Seu coração nunca desejou aquilo." "Isso é verdade." Ele abaixou a cabeça. "Mas a solidão é traiçoeira, menina. Aprendi a gostar dela. Faz quase 10 anos que escolho isso. Prometi a mim mesmo que não abriria mais espaço para ninguém." "Eu acho que ela gostaria de te ver feliz", disse Mariana com uma simplicidade que não pedia permissão para existir. "Tem um vazio nos seus olhos que não é de quem escolheu ficar sozinho. É de quem ainda não encontrou motivo para voltar." Valentim a olhou de frente pela primeira vez naquela noite, com uma atenção que não era comum nele. "Você é muito jovem para falar assim." Mariana arqueou uma sobrancelha. "Está me chamando de imatura?" "Estou chamando de jovem. São coisas diferentes." "Posso ser jovem, mas entendo dor. Entendo perda. E entendo o que é ficar sozinha sem ter escolhido isso." Um trovão estrondou do lado de fora, aquele tipo específico que faz o chão vibrar. Mariana deu um pulo involuntário e se agarrou ao braço de Valentim com as 2 mãos. Ele não recuou. Ficou firme, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Calma", disse com a voz baixa.
Passou, não passou. Outro trovão veio logo atrás. Mariana se apertou contra o peito dele sem pensar direito no que estava fazendo. Ele ergueu a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, um gesto tão cuidadoso que parecia de outra pessoa, não daquele homem de pedra que mandava tudo com monossílabos. Os olhos deles se encontraram. A tempestade continuava. O cômodo estava escuro e havia uma distância entre os dois que media talvez 3 centímetros e 10 anos de promessa quebrada. Valentim inclinou o rosto. Ela não recuou. O beijo foi doce no começo. Uma pergunta. Depois ficou intenso. Uma resposta. As mãos dele subiram pela cintura dela com cuidado, que não combinava com a força que ele tinha. Ela segurou o rosto dele como se quisesse ter certeza de que era real. Depois ele se afastou. Devagar. Completamente. Deu 2 passos para trás, passou a mão pelo rosto e saiu da sala sem uma palavra. Mariana ficou parada onde estava, com o coração batendo mais rápido do que a chuva lá fora, com os lábios ainda com a memória do que havia acontecido, com a cabeça tentando processar o que o corpo já havia entendido há semanas. O que eu fiz de errado? Sussurrou para ninguém. De volta ao quarto, acendeu a luz de cabeceira e encontrou Maria sentada na cama, com o lençol enrolado no corpo e os cabelos apontando para direções filosóficas variadas. Que susto, menina! Onde você estava? Na sala. Mariana sentou na cama. Maria. Ele me beijou. Maria arregalou os olhos com a intensidade de quem recebeu notícia de fusão empresarial inesperada. O senhor Valentim? Tem outro ele aqui na mansão que eu não sei? Detalhes, menina. Quero tudo. Mariana contou. Maria ouviu com a seriedade de analista clínica experiente, balançando a cabeça nos momentos certos. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Ele foi embora sem falar nada. Simplesmente saiu, como se eu fosse um problema que ele resolveu e se arrependeu. Escuta bem. Maria pegou as mãos dela. Esse homem gosta de você. Qualquer cego vê isso. Mas ele fez uma promessa para si mesmo que acha que ainda precisa cumprir. E quando a gente carrega a culpa junto com o luto, fica confuso sobre o que merece. Mas foi ele quem me beijou, Maria. Foi. E foi exatamente por isso que ele saiu correndo. Maria franziu o nariz. Sabe o que é quando um homem teimoso percebe que está gostando de verdade? Ele foge primeiro, pensa depois, sofre no meio. Mariana ficou olhando para o teto. E eu? Você vai com calma. Não vai atrás. Não vai perguntar. Deixa ele mastigar o que aconteceu. E se ele fingir que não aconteceu nada? Maria considerou a questão com experiência de décadas. Aí você espera ele fingir um pouquinho mais, até que a ficção fica cara demais para manter. E você já ficou esperando alguém admitir o que era óbvio para todo mundo menos para ele. Comenta aqui embaixo. Na manhã seguinte, a tempestade tinha ido embora e deixado o jardim molhado, o céu limpo e a situação embaraçosa exatamente onde a havia encontrado. Mariana preparou o café com a mesma precisão de sempre. Levou a bandeja ao escritório, bateu na porta. Entrou. Valentim estava de costas, olhando pela janela para o jardim encharcado. Bom dia, senhor. O café está na mesa. Obrigado. Uma pausa. Desculpe pelo beijo, disse ela antes que ele pudesse fingir mais um segundo. Entendo que o senhor se arrependeu e que isso não vai se repetir. Valentim virou devagar. A expressão dele era de alguém que havia passado a noite tentando montar um discurso e descobrindo que todas as versões eram inadequadas. Não tem nada de errado com você, disse finalmente. Fui eu que passei dos limites. Uma pessoa de valor como você merece mais do que isso. Me desculpe. Ela o serviu e saiu. Caminhou pelo corredor com passos firmes, esperou dobrar a esquina, encostou na parede e ficou ali por exatamente 8 segundos.
porque precisava de ao menos 8 para reorganizar o que sentia sem deixar nada cair no chão. Depois, seguiu, porque era o que ela fazia, seguia. Os dias seguintes foram de uma normalidade que não enganava ninguém. Valentim trabalhava, Mariana trabalhava. Os dois se cruzavam nos corredores, com a naturalidade forçada de atores que decoraram o texto, mas ainda não acreditaram no personagem. Ele dizia bom dia. Ela respondia. Ele perguntava sobre alguma tarefa. Ela respondia. Ninguém mencionava a tempestade, o beijo, o afastamento ou os 8 segundos encostados na parede do corredor. Era um acordo tácito que os dois fingiam não ter feito. Maria observava tudo com os braços cruzados e a expressão de quem assiste a um jogo de xadrez jogado por 2 torcedores que não percebem que são os peões. 2 adultos teimosos com sentimento na garganta fingindo que nada aconteceu. Murmurou ela para a panela de feijão, que era sua confidente mais discreta. Isso aqui vai demorar mais do que eu queria. A panela não respondeu, mas o feijão engrossou de forma sugestiva. Natália apareceu na quinta-feira da semana seguinte com uma proposta de parceria de negócios que havia sido cuidadosamente elaborada para exigir pelo menos 2 horas de reunião presencial, um almoço de trabalho e talvez um jantar de continuidade. Valentim recebeu os documentos, agendou uma reunião de 40 minutos e avisou Eduardo que haveria almoço apenas para um. Eduardo transmitiu a informação com a coragem de quem sabe que não é a sua guerra, mas precisa entregar o recado mesmo assim. Natália chegou impecável, de azul marinho, e encontrou a mesa da sala de reuniões com água mineral e 2 copos. O que era educação básica, não convite para ficar. Durante a reunião, ela notou que Valentim estava diferente. Não do jeito que ela queria, não mais aberto, não mais receptivo. Diferente de outro modo, menos fechado para dentro e mais presente. Como se algo tivesse se movido nele nos últimos dias e esse algo não tinha nada a ver com ela. Natália era inteligente o suficiente para notar o que não lhe interessava notar. Quando saiu, atravessou o corredor principal e encontrou Mariana organizando os vasos da entrada. Parou, olhou para ela por um momento mais longo do que o natural. "Você sabe, não é?" disse Natália com aquela voz que parecia cordial, mas tinha arestas. "Que tipo de mundo você está tentando entrar?" Mariana virou devagar. "Não entendi, senhora." "Claro que entendeu." Natália sorriu. "Homens como Valentim Andrade não se interessam por mulheres como você de forma permanente. São distrações, e distrações passam." Mariana segurou o vaso com as 2 mãos. Respirou fundo, depois respondeu com uma calma que custou mais do que parecia. "Não sei do que a senhora está falando. Sou empregada desta casa e faço meu trabalho. Tenha um bom dia." E continuou organizando os vasos como se Natália fosse parte da decoração que não combinava com o ambiente. Natália foi embora, mas antes de sair pelo portão, virou para o motorista e disse uma única frase com o tom de quem já decidiu o próximo passo. "Preciso de informações sobre essa moça." O motorista não era pago para perguntar o porquê, era pago para dirigir e, ocasionalmente, para não ouvir certas coisas. 2 dias depois, Natália ligou para Valentim. Não para falar de negócios, para contar, com a voz de quem presta um favor, que havia descoberto que a nova empregada havia fugido de dívidas com um agiota conhecido na região e que esse tipo de envolvimento poderia ser problemático para a imagem da família Andrade. Valentim ouviu em silêncio do outro lado da linha. "Onde você conseguiu essa informação?" perguntou com a voz baixa demais para ser neutra. "Tenho contatos. Estava preocupada com você, Valentim. Uma pessoa com passado assim, dentro da sua casa. Não vou repetir 2 vezes", disse sem preâmbulo. "O que você fez foi uma invasão de privacidade de uma pessoa que trabalha para mim."
Se eu souber que você tentou levantar informações sobre qualquer funcionário desta casa novamente, vou cancelar todas as parcerias que ainda mantemos e vou assegurar que você explique esse comportamento para as pessoas que nos apresentaram. Ficou claro? Do outro lado da linha, um silêncio carregado. Valentim, eu só estava... Ficou claro? Sim, desligou. Você já viu alguém tentar destruir outra pessoa achando que estava se protegendo? Conta aqui. Valentim não contou nada a Mariana, não diretamente, mas naquela noite, quando ela levou o café ao escritório no fim do dia, coisa que não era parte das tarefas dela, mas havia se tornado hábito dos dois sem que ninguém houvesse proposto. Ele disse: "Você não precisa ter medo de ninguém aqui dentro." Mariana pousou a bandeja. "Alguma coisa aconteceu?" "Não." Uma pausa. "Só queria que você soubesse." Ela o olhou por um momento. Havia algo no jeito dele dizer aquilo, direto, sem explicação, como se fosse óbvio, que pesava mais do que um discurso elaborado. "Obrigada, senhor." "Valentim." Ela piscou. "Como? Não precisa me chamar de senhor o tempo todo." Ele virou para os documentos na mesa, como se acabasse de comentar o clima. "É cansativo." Mariana saiu do escritório com um sorriso que esperou dobrar o corredor para aparecer. Maria estava na cozinha quando ela chegou, e bastou um olhar para a cozinheira cruzar os braços com satisfação de profetisa confirmada. Alguma coisa mudou. Ele me disse para chamar pelo nome. Meu Deus! Maria fechou os olhos dramaticamente. Isso é praticamente uma declaração para ele. Você está exagerando. Os dias seguintes trouxeram uma mudança de temperatura que não era do clima. Valentim começou a aparecer em lugares onde antes não aparecia. Na varanda, quando Mariana regava as plantas. Na cozinha, quando ela tomava café antes do expediente. No jardim, quando ela estendia as toalhas de mesa no varal do sol. Não dizia muita coisa. Ficava. Às vezes perguntava algo pequeno. Sobre o dia, sobre alguma tarefa, sobre o que ela achava de alguma coisa completamente aleatória. Mariana respondia. Ele ouvia com uma atenção que parecia desproporcional para o tamanho do assunto. Era um homem aprendendo a estar perto de alguém, lentamente, com o desajeitamento honesto de quem ficou 10 anos sem praticar. Numa tarde de terça-feira, ela tropeçou no degrau da escada lateral carregando uma pilha de lençóis dobrados que bloqueavam o campo visual. O tropeço foi real, o susto foi real, e o braço de Valentim, que apareceu do nada para segurá-la pela cintura, também foi absolutamente real. Ela ficou parada, com os lençóis ainda nos braços e a mão dele firme na sua cintura, e por 2 segundos nenhum dos dois se moveu. Cuidado, disse ele. A voz saiu mais baixa do que devia. Obrigada. A voz dela saiu mais fina do que pretendia. Ele a soltou. Pegou metade da pilha de lençóis sem pedir licença e subiu a escada na frente dela. Mariana ficou parada no degrau por um momento, olhando para ele subir, com a pilha de lençóis dobrados nos braços, como se fosse absolutamente natural para um CEO de empresa carregar roupa de cama. Maria apareceu do corredor lateral, com um colher de pau apontada para o teto. Eu vi tudo. Vai cozinhar, Maria. Já vi o que precisava ver. Os 6 meses seguintes passaram com aquela mistura específica de rotina e expectativa que é quase insuportável. Valentim e Mariana continuavam naquele espaço indefinido, próximos demais para fingir indiferença, distantes o suficiente para não precisar nomear nada. Era confortável e insuportável ao mesmo tempo. Natália sumiu por algumas semanas depois do telefonema de Valentim. Depois, reapareceu com uma estratégia diferente, menos invasiva, mais social. Começou a convidar Valentim para eventos onde ela sabia que ele eventualmente cederia por obrigação de imagem corporativa.
Num desses eventos, um jantar de gala da Fundação Rocha que Valentim finalmente aceitou comparecer, Natália apareceu de vermelho ao lado dele nas fotos que a assessoria de imprensa da Fundação publicou nas redes sociais. Mariana viu as fotos no celular durante o intervalo do almoço. Não disse nada, mas passou o resto da tarde com aquela expressão fechada de quem está sendo mais adulta do que gostaria de ser. Maria viu as fotos também. E viu Mariana vendo as fotos. E foi tomar um copo de água fria porque precisava de algo para segurar o impulso de ir resolver aquilo na mão. Quando Valentim voltou do jantar, Mariana já havia terminado o turno e estava no quarto. Ele foi direto ao escritório, levantou em cima da mesa os documentos que havia assinado durante o evento, ficou olhando para a tela do computador por 20 minutos, sem ler nada, e eventualmente entendeu que não estava pensando em documentos. Estava pensando em como Mariana havia ficado em silêncio quando ele passou por ela no corredor na hora de sair. Em como ela não havia comentado o jantar. Em como o silêncio dela naquele momento específico tinha um peso que ele reconhecia, porque já havia carregado silêncio parecido antes, e sabia o que morava dentro dele. Foi até o quarto dela. Bateu. Esperou. A porta abriu. Mariana estava com o cabelo solto, vestido de dormir simples, olhos com aquela expressão que ela usava quando controlava mais do que queria mostrar. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela. "Sim." Ele ficou parado na soleira. "Você viu as fotos?" Não era pergunta. Ela não fingiu que não. "Vi." Não foi o que pareceu. "Não precisa me explicar, Valentim. Não sou... Eu sei o que você não é." Ele deu um passo para dentro do quarto. "E sei o que você é. E é exatamente por isso que vim explicar." Ela ficou olhando para ele. "Natália me convidou para um compromisso que eu precisava atender por questão de imagem. Ela foi sozinha. Não foi comigo. Eu estava lá. Ela estava lá." Uma pausa. "Não há nada entre nós. Nunca houve. Então por que você está me explicando isso?" Ele ficou em silêncio por um segundo, que durou mais do que deveria. Depois, "Porque me importa o que você pensa." Mariana respirou. Uma respiração longa, que saiu mais trêmula do que ela queria. Olhou para ele. Para aquele rosto que havia aprendido a ler nos últimos meses, que era sério quando todo mundo esperava que sorrisse e que sorria quando ninguém estava esperando nada. "Tá bom", disse ela. "Tá bom? Eu acredito no Senhor." Uma pausa. "Em você." Ele ficou parado por mais um momento, depois assentiu uma vez, como se aquilo fosse suficiente, e pelos dois era, pelo menos por aquela noite. Saiu. Fechou a porta com cuidado. Mariana encostou as costas na porta fechada e ficou assim por um tempo, olhando para o teto com aquela expressão de alguém que está começando a entender que está em encrenca séria, do tipo bom que não passa com chá. Na semana seguinte, o que havia sido fio tensionado finalmente cedeu em forma de briga. Valentim estava no jardim revisando documentos, ao telefone com um sócio. Mariana passava com materiais de limpeza e derrubou acidentalmente um vaso pequeno perto da área onde ele estava. O barulho o fez perder o fio da conversa. Ele desligou, virou e disse, sem filtrar, "Isso aqui não é lugar para fazer barulho quando estou trabalhando." Era o tom, não o conteúdo. O tom, aquele tom de antes, de quando ela ainda era só a moça e ele ainda era só o patrão seco. Mariana recolheu os cacos com cuidado. "Me desculpe. Cuide melhor do que está carregando." Ela parou. Ficou de joelhos com os cacos na mão e o olhou com uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer. Não era raiva, era decepção, o que era pior. "Já pedi desculpa", disse ela baixinho. "Não precisa me tratar assim." Levantou, pegou o material. Foi embora sem drama, sem portada, sem discurso.
Valentim ficou olhando para onde ela havia estado. A área onde os cacos estavam havia sido completamente limpa. Ela não havia deixado nada para trás, nem o vaso, nem o orgulho. Naquela noite, Mariana fez as malas, não com fúria, com tristeza, com aquela clareza fria de quem chega à conclusão de que continuar custava mais do que podia pagar. Dobrou as roupas com cuidado, organizou as coisas, sentou na beira da cama e ficou olhando para a mala fechada. Maria entrou sem bater, com a eficiência de quem tem chave moral para todos os quartos da casa. Onde você pensa que vai? Embora. A voz saiu firme, mas os olhos não ajudavam. Está fugindo de novo? Estou me protegendo, que é diferente. Mariana. Maria sentou do lado dela. O que aconteceu? Ela contou. O vaso, o tom, o cansaço de estar num espaço que ora era acolhimento e ora era frieza, sem aviso, sem lógica, sem nada que ela pudesse antecipar. Eu gosto dele, Maria. A confissão saiu com o peso de coisa que havia ficado guardada por tempo demais. E isso é o problema. Porque gostar assim, nesse lugar onde sou empregada, e ele decide se hoje sou gente ou fantasma, está me fazendo mal. Maria ouviu tudo. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou com a resolução de quem acabou de tomar uma decisão importante. Fica aqui, não vai a lugar nenhum. Saiu. Valentim estava no jardim sem camisa, aproveitando o calor do fim da tarde como fazia quando precisava esvaziar a cabeça. Quando Maria apareceu na porta da varanda, ele percebeu pelo passo dela que aquilo não era conversa comum. Ela desceu os degraus, chegou até ele e, sem introdução, deu-lhe um tapa no braço. Ai, Maria, isso doeu! Ótimo, então você ainda sente alguma coisa. Ela cruzou os braços. Sabe que eu te vejo como filho, não é? Sei, e se aproveita disso para me bater. Só quando você merece. Ela apontou para ele com o dedo indicador. Essa menina está fazendo as malas lá dentro. E você vai deixar? Valentim parou. O quê? Deu o maior sermão nela hoje por causa de um vaso. Maria balançou a cabeça. Valentim, 6 meses. 6 meses ela está aqui, te aguentando no bom e no ruim, te fazendo companhia sem pedir nada, te olhando com olhos que qualquer ser humano com 2 neurônios funcionando reconhece. E você fica nessa de vai, vem, quente, frio, fala meu nome, mas não se aproxima. Eu sei. Não sabe. Ela deu outro tapa, mais leve. Ai, Maria, reclamou ele. Esse foi de graça. Escuta bem, você perdeu pessoas que amava. Eu sei, dói, mas você não pode usar a dor do passado para destruir o que está tentando nascer agora. Não é justo com ela, e não é justo com você. Valentim ficou olhando para o jardim por um momento. Tenho medo, Maria. Eu sei, filho. Todo mundo que ama de verdade tem. A voz dela ficou mais suave. Mas você sabe o que é pior do que ter medo? O quê? Deixar ela ir embora e passar mais 10 anos fingindo que foi a decisão certa. Valentim ficou em silêncio. Maria deu um beijo na testa dele. Porque podia, porque sempre pôde, e voltou para dentro. Valentim ficou parado no jardim por alguns minutos. Olhou para o céu. Respirou fundo uma vez, do tipo que reorganiza mais do que os pulmões. Depois foi para dentro. Subiu as escadas, caminhou pelo corredor, parou na porta do quarto de Mariana. Bateu de leve. Ela abriu. Estava com a mala do lado. Os olhos vermelhos de quem não chorou, mas ficou próximo. Valentim olhou para ela. Depois olhou para a mala. Depois olhou para ela de novo. Eu não sou bom com palavras românticas, disse. Nunca fui. Mas sei quando cometo um erro. E hoje cometi. Ele pausou. Não era sobre o vaso. Era sobre o medo. E fui covarde o suficiente para descarregar em você o que deveria ter encarado em mim mesmo.
Mariana ficou olhando para ele sem falar. Não quero que você vá embora, disse ele. Mas não como empregada. Ela piscou. Como assim? Valentim respirou. Quero que você fique como minha esposa, se você aceitar. O silêncio que se seguiu foi do tipo que acontece quando a realidade faz algo inesperado e o cérebro precisa de um segundo extra para confirmar que não foi ilusão. Mariana abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você está me pedindo em casamento. Estou, agora, do nada, na porta do meu quarto, com a mala do lado. O timing não é ideal, eu sei. Valentim. Ela riu. Um riso que havia chegado junto com as lágrimas, aquele tipo específico que só aparece quando a emoção é grande demais para caber em uma expressão só. Sim, aceito. Ele ficou parado por um segundo, como se a resposta tivesse chegado mais rápido do que esperava. Depois deu um passo para frente, segurou o rosto dela com as duas mãos e a olhou de perto, como quem quer ter certeza de que é real antes de acreditar de vez. Ela colocou as mãos sobre as dele. E quando ele a beijou dessa vez, não havia tempestade, não havia escuridão, não havia medo esperando do lado de fora. Havia apenas os dois, naquele corredor, com uma mala que não precisava mais ir a lugar algum. A notícia do noivado chegou à mansão com a velocidade de fofoca bem nutrida. Ninguém soube exatamente como. Provavelmente Maria, que tecnicamente não havia contado para ninguém, mas havia comentado com Efigênia, em absoluto sigilo, na cozinha, com a janela aberta, perto do corredor por onde passavam 3 funcionários por hora. No dia seguinte, quando Valentim desceu para o café da manhã, encontrou Maria na cozinha com um caderno aberto na mesa, uma caneta na mão e a expressão de quem já está organizando logística. Buffet ou comida caseira? Perguntou ela sem preâmbulo. Valentim olhou para o caderno. Havia uma lista com pelo menos 12 itens, dos quais ele reconhecia apenas 4. Bom dia, Maria. Bom dia. Buffet ou caseiro? Não tomei café ainda. Eu faço o café enquanto você decide. Valentim se sentou, aceitou a derrota com a elegância de quem percebe cedo que a batalha não é sua para vencer. Caseiro, mais simples, nada exagerado. Maria anotou com uma satisfação que não era simples nem discreta. Simples, claro, virou a página. Quantas pessoas? Maria. Pergunto porque preciso saber se faço 2 ou 3 pernis. Faço o café primeiro. Já está pronto. Quantas pessoas? Valentim ficou olhando para ela por um segundo e então decidiu que entregar o controle da situação era a única saída racional. Convida quem você achar necessário. Maria fechou o caderno com um bater satisfatório. Ótima decisão, meu filho. Mariana apareceu minutos depois, ainda com o cabelo meio preso da noite, e encontrou Valentim tomando café com a expressão de homem que acaba de ceder a soberania de um evento inteiro para uma cozinheira de 60 anos e está em paz com isso. Ela sentou do lado dele. Ele empurrou a xícara para perto dela, sem dizer nada. Você já sabe que a Maria vai organizar tudo, não é? Disse Mariana. Já percebi que é mais eficiente aceitar. Sabedoria. Sobrevivência. O casamento aconteceu num sábado de céu limpo, no jardim da mansão, com as mesas cobertas de toalha branca e flores simples que Maria havia escolhido com a seriedade de curadoria de museu. Não havia cerimônia extravagante. Não havia lista de 500 convidados ou cobertura de revista. Havia empregados que eram família, alguns amigos de Valentim que ainda insistiam em existir, apesar da distância que ele havia mantido por anos, e Maria na mesa de honra, usando um vestido cor-de-rosa que ela havia comprado especificamente para a ocasião. Mariana desceu a alameda do jardim com um vestido simples de renda que Efigênia havia ajudado a escolher. Branco, sem exagero, do tipo que faz a noiva parecer ela mesma em versão celebração.
Valentim a esperava com a postura de sempre, ombros largos, rosto sério, mas com algo diferente nos olhos. Aquele vazio que Mariana havia identificado meses atrás, que ela descrevera como de quem ainda não encontrou motivo para voltar, havia sido substituído por outra coisa. Presença, real, completa, sem reserva. Quando ela chegou ao lado dele e ele pegou a mão dela, foi com uma firmeza que não era posse. Era decisão. "Tá nervoso?" sussurrou ela. "Não." Mentira. Um pouco. Ela apertou a mão dele. Ele apertou de volta. O celebrante começou. Maria chorou desde a primeira frase e não parou mais. Eduardo ficou parado com os braços atrás das costas, com a postura de quem está emocionado, mas tem reputação profissional a zelar. Efigênia ficou de braços cruzados com os olhos brilhando, que era o equivalente dela a um choro aberto. A festa foi exatamente o que Valentim havia pedido. Simples. O que na interpretação de Maria significava 3 pernis, 2 tipos de salada, 4 sobremesas, música ao vivo e dança até a meia-noite. Valentim dançou. Não bem, mas com Mariana, que não ligava para a técnica e que ria quando ele pisava errado e que ficou apoiada no ombro dele até a última música, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Ele achou que era. Os meses seguintes foram de uma vida que Valentim havia se esquecido que existia. A mansão, que por anos havia sido organizada e silenciosa como museu fechado, passou a ter ruídos novos. A voz de Mariana no corredor, sua risada na cozinha com Maria, o barulho de passos em horários que antes eram de silêncio absoluto. Valentim descobriu que gostava de cada um desses sons com uma intensidade que não havia antecipado. Havia noites em que ele ficava acordado não por insônia ou por peso, mas porque estava prestando atenção na respiração dela ao lado, no jeito que ela se virava no sono, na forma como aquela presença havia preenchido um espaço que ele tinha se convencido a si mesmo que preferia vazio. Numa manhã de domingo, Mariana apareceu na porta do escritório, onde ele lia com uma expressão que ele aprendeu a identificar, a expressão de quem tem algo importante para dizer e está calculando a melhor forma de começar. "Posso interromper?" "Pode." Ela entrou. Sentou na cadeira da frente. Ficou olhando para ele por um momento. "Estou grávida." O livro fechou. Os óculos de leitura foram retirados com uma lentidão que não era descaso. Era o tempo que ele precisou para que a informação percorresse o caminho entre o ouvido e o coração. Valentim ficou olhando para ela. Mariana esperou. Tinha calculado várias reações possíveis. Surpresa, alegria, susto, aquela coisa dele de demorar para processar. Não havia calculado o que veio. Ele levantou da cadeira, contornou a mesa, chegou até ela, inclinou o joelho e ficou na altura dos olhos dela com as mãos, segurando o rosto dela com o mesmo cuidado daquela primeira noite de tempestade. Ele a abraçou, forte, com os 2 braços, do tipo que não tem ponto de interrogação, e ficou assim por um tempo que nenhum dos 2 cronometrou. Mariana enterrou o rosto no pescoço dele e fechou os olhos. "Tudo bem?" perguntou ela depois de um momento. "Tudo." Ele não soltou o abraço. "Tudo está muito bem. Maria soube antes do jantar. Não foi contada." Adivinhou. Entrou na cozinha, olhou para Mariana, olhou para Valentim, olhou para a forma como os 2 estavam no mesmo cômodo de um jeito diferente de sempre, e apontou para Mariana com a colher de pau. Grávida, Mariana abriu a boca. "Como você? Eu tenho 62 anos e já vi essa expressão em mais mulheres do que você imagina. Menino ou menina?" "Ainda não sei." "A menina." Ela disse com convicção de exame de imagem. "Aposto meu avental favorito." A menina nasceu numa manhã de outubro, com um choro forte e punhos cerrados. Características que Maria atribuiu imediatamente à herança materna.
Igualzinha à mãe, disse ela no corredor da maternidade, com o bebê no colo por aproximadamente 30 segundos antes que Valentim pedisse de volta. Teimosa desde o primeiro ar. Valentim segurou a filha com uma atenção que era nova para quem o conhecia. Não a atenção de executivo avaliando situação, mas a de pai que está descobrindo que existe um tipo de responsabilidade que não assusta, que chama. Mariana o observou do leito com o cabelo despenteado, o cansaço honesto de quem acabou de fazer algo extraordinário e sabe disso, e um sorriso que não cabia no rosto. Clara, disse ela, Clara Andrade. Valentim olhou para a filha. Depois olhou para Mariana. Depois disse, com aquela voz baixa, que reservava para coisas que importavam de verdade, nossa Clara. Os anos que se seguiram encheram a mansão de um barulho que nenhuma reforma poderia ter produzido. Clara aprendeu a andar nos corredores de mármore que antes eram de silêncio. Depois chegou um menino, Pedro Henrique, que herdou a teimosia dos dois lados com a eficiência de quem não escolheu um, mas fez questão de ter os dois. Depois mais dois, numa sequência que fez Eduardo atualizar a planilha de logística da casa com a serenidade de profissional acostumado a surpresas. Valentim, que por 10 anos havia administrado uma empresa enorme e uma solidão ainda maior, descobriu que havia uma terceira coisa para administrar, uma família, e que era de longe a mais caótica e a mais indispensável das três. As crianças chamavam Maria de vó. Ela aceitou o título com a seriedade de cargo oficial e as responsabilidades de quem leva a sério fazer biscoito na quinta-feira e história na hora de dormir. Efigênia continuou sendo Efigênia, autoridade máxima da ordem da casa, que havia expandido para comportar gente correndo pelo jardim e desenhos nas paredes do corredor que ninguém confessava ter feito. Eduardo continuou sendo Eduardo, presente, eficiente, com os óculos redondos e a habilidade de aparecer com a informação certa no momento exato, como sempre. E Valentim e Mariana continuaram sendo o que haviam se tornado naquela noite de tempestade, naquele corredor escuro, com um trovão que assustou um e acudiu o outro. Dois adultos que chegaram ao amor pelo caminho mais indireto possível, passando por perda, medo, teimosia e um pano de chão úmido, e que descobriram que, às vezes, o destino não avisa de onde vai chegar. Você talvez tenha chegado até aqui achando que era a história da Mariana. Mas e se for a sua também? Quantas vezes você ficou em silêncio quando devia ter erguido o queixo? Quantas vezes achou que não era do seu tamanho pedir mais respeito, mais presença, mais amor que não viesse com condição? A Mariana não era diferente de você. Ela só decidiu em algum momento que sobreviver não era suficiente, que merecia mais do que uma mala e uma chance incerta. E às vezes a vida responde quando a gente para de pedir permissão para existir de verdade. Se você reconheceu alguma coisa nessa história, então ela foi feita para você também. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que corações feridos também podem recomeçar e que o amor verdadeiro não tem medo de chegar de surpresa. A história de Valentim e Mariana fala sobre o fato de que nenhuma perda define para sempre quem somos. E que, às vezes, basta uma pessoa corajosa o suficiente para não baixar os olhos. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Valentim e Mariana continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.